Olá pessoal, aqui é o Sandro do ConaCloud e esse é mais um vídeo da série de entrevistas de computação em nuvem que eu estou fazendo. E hoje eu estou aqui em Porto Alegre para conversar com o Marcelo Dieder. O Marcelo está desempenhando um papel muito importante para a comunidade do OpenStack. Ele é um evangelista de OpenStack aqui no Brasil. E nós vamos dar uma conversada hoje com ele. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre OpenStack. Então, Marcelo, eu fiz algumas perguntinhas aqui para fazer para ti. Cara, então começa explicando para nós aí como surgiu o OpenStack. Como surgiu o OpenStack? O OpenStack ele surgiu no final de 2010, início de 2011, a partir de uma necessidade que a NASA e a Hackspace tinham de criar uma infraestrutura para que pudesse servir elas já pensando em computação em nuvem, né? Então a Hackspace tinha uma solução chamada Swift, né, no qual ela precisava fazer alocação de objetos em nuvem, imagens, arquivos, enquanto que a NASA tinha uma solução que se chamava Nova, onde ela fazia o gerenciamento de hypervisor, uma solução para poder fazer gerenciamento de instâncias virtuais, né? Então chegou algum momento que esses profissionais acabaram se juntando, trocando algumas ideias, e eles resolveram então criar um projeto em comum, que posteriormente foi conhecido como OpenStack, para que eles então pudessem criar essa solução em conjunto com a comunidade, para que as empresas e eles mesmos pudessem entender os cenários deles, pudessem criar uma infraestrutura em nuvem, né? Uma infraestrutura privada e também pública em nuvem. Tá? Esse projeto começou, ele foi colocado na internet e outras empresas começaram a se interessar para trabalhar junto com essa solução, né? Então começou a ter o apoio de grandes empresas, né? IBM, a HP, Dell, a NASA, a Hackspace, né? Duas que começaram o projeto. E hoje em dia são mais de 600, quase 800 empresas que contribuem para esse projeto, seja com profissionais, seja com marketing, seja com uso. Então é um projeto que teve um crescimento muito grande, muito forte, né? Se a gente for falar aí de um projeto que começou ainda em 2011, né? Vão fechar 5 anos agora, um projeto muito recente, né? Muito novo, mas que muitas empresas estão utilizando em ambientes de produção. E ele tem uma história muito semelhante do Linux, né? Há 20 anos atrás, tá? Então é um projeto aí que promete ser falado muito ainda, promete bastante para o mundo da tecnologia, né? Não é à toa que o pessoal, muitos chamam de sistema operacional da nuvem, né, cara? Exato, né? É uma solução que é escalável na nuvem, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas não é um sistema somente para criar máquinas virtuais, não, é muito maior que isso. Bom, e qual o teu envolvimento com o OpenStack? Bom, assim como o projeto começou lá em 2010, 2011, eu também comecei a participar desse projeto quando ele nasceu, né? Eu tive a oportunidade naquele momento de estar na faculdade, na graduação, né? Entendendo um pouco de soluções de nuvem, e foi naquele mesmo momento que surgiu o OpenStack. Então acabou dando uma oportunidade ali para mim aprender, né, um pouco mais dessa plataforma. Então desde ali eu comecei a participar da comunidade internacional, comecei a trocar algumas ideias com desenvolvedores, com usuários de fora, e desde então eu não saí mais dessa participação, né? Então ela só foi crescendo, né? Fui participando no papel de evangelização, de usuários, de tradução, né? De ajuda de correções de bugs e tudo mais. Então esse papel foi se solidificando, né? E no final de 2012 surgiu na Fundação OpenStack um programa chamado de Embaixadores do OpenStack, no qual eu submeti uma proposta, né? Então a Fundação olhou para essas propostas, viram esse papel que eu vinha desempenhando e me aceitaram, né, como um dos embaixadores. Então hoje somos 12 pessoas no mundo, né? São pessoas de diferentes regiões do mundo, no qual a gente discute semanalmente, faz reuniões, né, via internet, e também no Summit a gente faz reuniões pessoais, né, presenciais, no qual a gente discute um pouco de como nós, como embaixadores, podemos ajudar outras comunidades a disseminar o OpenStack, né? Então a gente tem esses programas, tem algumas atividades que a gente realiza, inclusive tem um grupo, um site na internet chamado groups.openstack.org,
do qual a gente gerencia esses grupos e a gente consegue então homologar quais comunidades locais podem ser consideradas oficiais ou não. Então tem todo um papel, todo um ranking que a gente acaba criando para essas comunidades no intuito de divulgar elas para o mundo, assim como a gente também ajuda elas a crescerem, a nascerem. Eu tenho uma comunidade nova, eu quero criar uma comunidade, como é que eu faço? Como é que eu começo? Que atividades eu preciso? Então a gente ajuda nesse papel, seja com patrocínio, seja com envio de informações, envio de algumas atividades, alguns materiais. Então o nosso papel é evangelizar o OpenStack no mundo todo. É um papel voluntário, né? E que todos desempenham com amor à camisa pelo OpenStack. É o amor que todo mundo sabe que tu tem pelo OpenStack, né? Exato. E uma questão que é bem discutida, assim, eu acho que muitas pessoas têm ainda bastante dúvida com relação a isso, é quais os perfis de empresa que usam o OpenStack, que precisam usar o OpenStack? Muitas empresas, né, têm a necessidade de melhorar a TI como um todo, né, de melhorar a entrega de serviços de TI. Então, se a gente for pensar assim nessas empresas, muitas das empresas, elas têm uma TI obsoleta, uma TI demorada, uma TI ainda com processos muito antigos, né? Então, a disponibilização de recursos começou com a virtualização, começou com outros cenários que pudessem melhorar essa entrega para a TI, né? Só que ainda muitas empresas estão amarradas na virtualização, estão amarradas naquele modelo antigo de entrega, do qual elas têm equipes diferentes, equipes específicas de cada área, e essa entrega é demorada. Poxa, às vezes para disponibilizar uma máquina, uma instância virtual, um servidor, a TI demora 40 dias para entregar. Então, alguns anos atrás isso era aceitável, hoje não é mais. As empresas precisam agilidade, as empresas precisam que essas infraestruturas sejam disponíveis o quanto antes, né? Por uma série de razões, né? Então, o OpenStack vem para ajudar essas demandas, né? Então a gente não pode confundir o OpenStack simplesmente com uma solução de virtualização, não. Ele é uma solução acima disso, é uma solução para que os processos de TI sejam entregues mais rápidos, seja na parte de virtualização, seja na parte de firewall, seja na parte de rede, seja na parte de aplicações. Então a gente está num novo mundo, um mundo de cloud, um mundo de nuvem, e o OpenStack vem ajudar a entrega desses serviços. Então, é ele que vai fazer o papel de fazer a orquestração de todo o ambiente computacional, seja ele de rede, seja ele de firewall, seja ele de virtualização, seja ele de storage, seja ele de armazenamento de objeto. Então, eu abstraio todas essas camadas numa única camada, do qual eu preciso criar uma máquina, ela tem que ter essas regras de rede, essas regras de firewall, ela precisa ter alta disponibilidade e ela precisa ser entregue para tal cliente. E além disso, eu vou conseguir com o OpenStack mensurar o que eu utilizei de recursos, quanto eu utilizei, por quanto tempo, para que meu próprio cliente interno da minha TI ou meu cliente externo, seja de outras empresas, eu falando como provedor, possa saber quanto que ele realmente utilizou de recursos e também fazer a otimização disso tudo, né? Eu não vou ter desperdício, tá? Então o OpenStack é uma solução muito maior que simplesmente virtualização. É uma solução que vai ajudar as empresas a entregarem serviços de forma ágil e mais completa. E em poucos minutos o setor pode criar um ambiente que precisar, né? Exatamente, né? Se eu for falar eu como TI, eu posso disponibilizar uma infraestrutura dentro da minha empresa com o OpenStack para que eu possa então entregar para meus clientes internos, setores diferentes, um pool de recursos, né? E esse pool de recursos, aquele meu cliente vai ter direito de usar X cotas, né, X instâncias para aquele ambiente. Então, um ambiente controlado, otimizado e do qual eu posso trabalhar com esses clientes internos ou clientes externos. Legal, muito bom. E assim, quais são os maiores desafios para essas empresas que resolvem adotar uma plataforma de OpenStack? Eu acho que o maior desafio ainda é conhecimento. É uma plataforma muito nova, uma plataforma que exige profissionais qualificados, profissionais que entendam, né, como criar uma nuvem OpenStack, né? Então, a gente já tem um gap, né, de profissionais de TI como um todo, principalmente aqui no Brasil, né, no mundo todo, né? E o OpenStack também. Então, é uma nova especialização que esses profissionais têm. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade para novos profissionais entrarem numa nova área, né? Eu acho que o maior desafio é equipes, pessoas treinadas
e conhecendo a arquitetura como um todo do OpenStack, tá? Porque ele, como eu disse, ele é um ambiente que faz a orquestração de vários ambientes, né? Então essas equipes precisam ser especializadas nesses vários ambientes e também OpenStack. Então eu acho que esse é o maior desafio, conhecer um pouco sobre OpenStack e ter equipes qualificadas para conduzirem projetos de OpenStack. Precisa ter um conhecimento bem amplo, né? Precisa ter conhecimento bem amplo, é uma plataforma nova ainda, poucas empresas conhecem OpenStack. E eu acho que nós no Brasil ainda estamos um passo atrás de outros países, inclusive na virtualização de recursos, né? A gente ainda pensa muito em virtualização, máquina virtual, em outros países isso já passou, a virtualização já passou. Muitas empresas ainda estão entrando na virtualização, estão começando a entrar na virtualização, e em outros locais isso já passou, né? A gente está muito atrás, e agora que a gente começa a entrar em OpenStack, a gente também está atrasado em relação a outros países sobre OpenStack. E você acha que já tem uma boa demanda para profissionais de TI relacionados a OpenStack no Brasil hoje? Como eu falei agora, né, as empresas como um todo estão começando a entender o que é OpenStack agora, começando a fazer POCs de OpenStack. Se tu me perguntasse isso há 1 ou 2 anos atrás, eu diria que a demanda é quase zero, né? Mas se a gente for pensar no crescimento do OpenStack na comunidade aqui no Brasil, no interesse das empresas, eu acho que o ano de 2015 e o ano de 2016 serão anos estratégicos para profissionais que queiram entrar dentro do OpenStack no Brasil. Tá? Como eu disse, essa demanda em outros países, principalmente na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Ásia, né, a China, a Índia, ou outros países na Europa mesmo, ela já tem uma demanda muito maior, né? Se a gente for olhar em jobs de OpenStack na internet, a gente vê muita necessidade, faltam profissionais, as empresas fora do Brasil não encontram profissionais qualificados em OpenStack. E eu acho que a gente aqui no Brasil já tem que fazer esse papel de se profissionalizar, de entender, estudar a solução e começar a plantar a sementinha nas empresas. Então eu acho que sim, 2015, 2016 são anos estratégicos para as empresas e profissionais que desejam entrar no OpenStack. É o melhor momento, né? Quem entrar agora no início vai estar numa posição bem privilegiada, assim, né? Com certeza. É aquela história da demanda, né? A demanda agora é essencial, é forte, né? Então quem estiver preparado agora, com certeza vai estar na frente do jogo. E qual a sua visão sobre o futuro do OpenStack? Como você acha que o OpenStack vai estar daqui a 2 anos? O que você acha disso? Bom, eu acho que o OpenStack como eu disse, vai crescer muito, né? É só a gente olhar as empresas, né, que estão apoiando o projeto. São grandes empresas do mundo todo, né? Então, se a gente for olhar um pouquinho no passado, a gente tem a Amazon, né, começando com a ideia de cloud, né, começando com a ideia de nuvem. Então, eles são os caras, né, a empresa, na verdade, que começou a plantar essa sementinha de entrega de serviços, né? Então, eu acho que o crescimento dele para os próximos anos vai ser fantástico, né? Se a gente for comparar de novo com a história do Linux de alguns anos atrás, o Linux ainda teve muito, digamos, preconceito, né, das empresas. Será que é uma solução que realmente funciona? Então hoje em dia o OpenStack não precisa quebrar essa barreira do open source, software livre já está quebrada, as empresas já sabem da qualidade do software livre. E aí voltando de novo à Amazon, muitas empresas então entregam soluções fechadas, né? A Amazon entrega uma solução fechada, a própria VMware entrega uma solução fechada, e as empresas não querem mais isso, não querem ficar amarradas, né, na solução da VMware ou na solução da Citrix, na solução da Microsoft. As empresas não querem ter o lock-in, né? As empresas querem que elas possam caminhar sozinhas, elas têm livre escolha de utilizar os fornecedores. Então, o OpenStack permite que as empresas possam, então, ter uma solução específica para elas, né? Uma solução do qual elas, então, vão conseguir construir uma nuvem e sem estar amarrada a um player específico, né? Então, essa é a principal ideia do OpenStack, que ela consiga que as empresas possam entregar uma solução de nuvem, seja pública, seja privada, seja híbrida, mas que elas decidam fornecedores que ela vai utilizar, independente do hardware que elas forem utilizar. Então, isso já está muito bem defendido fora do país, e aqui no Brasil a gente começa a entrar nas POCs, como eu falei, e sim, prevejo um crescimento muito grande, um caminho sem volta.
Pessoal, a gente veio aqui para fora porque devido ao barulho muito alto lá dentro do shopping, então vamos continuar a conversa aqui com o Marcelo. Marcelo, para quem quiser saber mais sobre o OpenStack e de repente contribuir com a comunidade, quais são os canais aí? Bom, a gente, ao longo desses anos, né, do OpenStack no Brasil, a gente desenvolveu diversos canais, tá? Então, eu diria que quem quer começar a saber mais informações sobre a comunidade aqui no Brasil pode entrar no site openstackbr.com.br, né, openstackbr.com.br, e lá vão existir algumas informações sobre a comunidade como um todo, né? A gente tem um grupo na plataforma Meetup, né? Então é meetup.com/openstack-brasil, onde a gente tem os encontros, são todos organizados por lá, tá? A gente tem uma lista também de discussão dentro do Google Groups, né? Do qual a gente discute bastante sobre OpenStack, dúvidas técnicas, dúvidas de eventos, quais os próximos eventos, tá? Então eu diria que os principais canais é o site, né, esse que eu informei, o Meetup, onde a gente organiza os encontros, né? Inclusive a gente teve um encontro alguns dias atrás no hands-on de OpenStack, utilizando o DevStack, ou também utilizando a lista de grupos dentro da plataforma do Google de grupos, Google Groups, OpenStack-BR, esse é o endereço. Então quem quiser saber mais sobre OpenStack pode entrar nesses canais aí, a gente vai estar discutindo, além de Facebook, LinkedIn, então a gente tem toda a divulgação aí acontecendo por lá, tá? Então, e Marcelo, como que está a programação de eventos aí para 2015 do OpenStack? Bom, a gente tem dois eventos grandes ocorrendo agora, né, que é o OpenStack Summit em Vancouver, que vai acontecer na próxima semana. E depois vai ter um outro evento em Tóquio, né, que vai acontecer em novembro, possivelmente em novembro, onde o pessoal vai discutir mais sobre o OpenStack. Então, esses são dois eventos oficiais, globais, né, que a Fundação organiza. Todas as empresas, colaboradores, usuários, desenvolvedores se reúnem nesse evento. É um evento bem grande, né, às vezes reúne 5, 6 mil pessoas. Né, e todo mundo falando sobre o OpenStack, né, exclusivamente fornecedores, usuários, está todo mundo reunido lá. Tá? E aqui no Brasil a gente tem toda segunda quarta-feira, né, de cada mês a gente faz um hangout online, tá? Então já aconteceram dois, a gente tem um terceiro para acontecer agora no próximo mês, onde a gente sempre tem algum assunto que a gente discute, alguma informação sobre o OpenStack. E a gente também tem eventos locais, né? Os próximos que vão ocorrer aqui vai ser um OpenStack Day, provavelmente em Porto Alegre. Vai acontecer um também dentro do FISLE, né, aqui em Porto Alegre. Tem alguns eventos que já aconteceram e continuam ocorrendo lá em São Paulo, tá? Então a gente tem toda a agenda completa dentro do site openstackbr.com.br, onde o pessoal pode ficar ligado lá de quais eventos vão acontecer. E também dentro da plataforma Meetup, que é onde realmente tem o agendamento, as inscrições ocorrem sempre por lá, tá? Então convido a todos, né, que entrem nessas plataformas, que a gente fique sempre compartilhando informações. Legal. Então tá, pessoal, essa foi a entrevista com o Marcelo Dieder, passando muitas informações importantes aí sobre o OpenStack. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Obrigado.